Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui a nossa programação ao longo do dia. Hoje a gente inaugurou, estreou a programação direta, uma programação que vai até o meio-dia, começando às 8 da manhã, com Bom Dia Agro, Bom Dia Agronegócio. Continuamos ali com Realidades da Safra, com Guilherme Dorigatti. Agora vamos para o clima. Hoje estamos aqui com o Lanzoex, para comentar o clima, e a gente começa agradecendo, Lanzoex, a sua presença aqui com a gente. Obrigado, Erickson. Vamos ver as condições de chuva aí para essa semana. Bom, Lanzoex, a primeira curiosidade que a gente tem hoje, a gente não vai ter as imagens, infelizmente, mas a gente precisa comentar. Aconteceu um fenômeno ali sexta-feira, na região de Campinas, que se chama megacélula. Uma condição curiosa. Lanzoex, como é que a gente explica, 2025 começa com um clima de poucos amigos, digamos assim. Esse é um fenômeno que ele é, para essas latitudes, relativamente difícil de ser observado. Em algumas áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até tem um pouco mais de frequência, olhando para o Brasil. O que se tem de observação é que acaba que esse fenômeno a gente depende muito da observação dele, não só ali a partir dos instrumentos, radar meteorológico, satélite, mas a observação mesmo. Alguém está olhando o fenômeno, então ter ali a parte do registro em termos de ter o vídeo, ou filmar para a gente poder analisar. E ali parece bem a condição de ser uma supercélula, que, claro, poderia ter uma avaliação um pouco mais minuciosa para, de fato, classificar o fenômeno. E alguns locais a gente vê falando ali de nuvem prateleira, mas as imagens que eu tive acesso pareceu um pouco mais uma nuvem de desenvolvimento mais vertical, e aí estão dando um pouco mais de característica, parecendo com essa supercélula, que é aquela nuvem que a gente vê ali parecer um mesociclone, que é associado com um vento forte. Chuvas, assim que vai passando as primeiras nebulosidades ali da borda daquela nuvem, bastante chuva intensa na porção mais central daquela nebulosidade, e por vezes esses fenômenos estão até associados com a ocorrência de algum tornado, algum sistema que promova ventos mais intensos em superfície. Mas para a gente que é da área, acaba olhando aquele fenômeno e achando interessante estudar, porque é bonito, difícil de ver, mas a gente sabe que em superfície ele causa um estrago. Exatamente, a gente não teve relatos, de se houve estragos até o momento. A gente vai continuar acompanhando, essa situação, que foi aqui perto de Campinas, foi ali na região de Sorocaba que aconteceu. Nas redes sociais, vocês que estão nos assistindo vão ter, essas imagens, e nas próximas programações aqui do Clima a gente tenta repassar esse vídeo para vocês. Bom, Lanzoex, vamos mostrar para o povo está querendo ver principalmente duas questões, A gente tem um calorão para o sul do país e as condições de chuvas para os próximos dias. Que mapas você preparou aí para a gente? Eu trouxe a previsão de chuva diária nos próximos 10 dias, também aquele que eu faço acumulado dos primeiros e dos últimos 5 dias, e também acumulo os 10 dias. Lá naquela região do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, parte do Rio Grande do Sul, que esteve bastante quente, vai continuar um pouco, mas lá vai mudar o cenário, porque justamente vai começar a ocorrer mais instabilidades. Mais formação de nuvem, maior ocorrência de chuva. Então vai mudar o cenário por lá, que semana passada, quando a gente falou, ainda tinha uma condição de chuva chegando por lá, mas muito falhada, concentrada em algumas áreas. Então chuvas isoladas, não firmava bem. O que a gente vai ver para esses próximos 5 dias são chuvas que são mais regulares, mais bem distribuídas e vão promover acumulados mais elevados. Então eu começo destacando que hoje, na segunda-feira, tem um predomínio de céu mais aberto, dificuldade de chuvas em toda essa porção mais aqui entre o Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Então tem uma nuvem isolada, acaba gerando uma chuva ou outra, mas não é um cenário tão bom de chuva como a gente vinha observando, vinha ocorrendo desde ali de final de dezembro, início de janeiro. Tem uma certa mudança no padrão de precipitação para essa semana, que é uma inversão. A gente viu centro-norte muito chuvoso, formação de zona de convergência do Atlântico Sul, que não vai atuar, não está para esses próximos dias, promover instabilidades para essa região. Vai voltar a chover mais na porção mais sul do Brasil.
Quando a gente viu ali, né, de manhã, a Carla conversando com o Eduardo Vanin, o Eduardo já mostrou certa preocupação dele em relação à condição de chuva que vai ficar mais bem distribuída e volumosa semana que vem na porção central do Brasil. Isso também me chama atenção, justamente pelos trabalhos que vão ser mais intensos lá em termos de colheita. Mas agora, eu vou puxar um pouco antes, né, da semana que vem. Essa semana é a quantidade de chuva e a sua frequência com volumes mais elevados para o Paraná, o estado que já está ali, né, já teve parte sendo colhida, vem uma nova remessa, produtores trabalhando ali no campo para colher, sendo uma semana bastante chuvosa. Então, essa área e partes ali, acho que talvez essa área seria mais delicada e mais chamativa, o primeiro destaque que eu chamaria para esses próximos 5 dias. Vou avançar aqui na previsão dos próximos dias, e esse padrão que a gente está mencionando, aqui a gente já vê essa condição para a chuva de hoje, vai pegando também amanhã. Então, aquela área que estava muito quente e seca, entre o Mato Grosso do Sul e o Paraná, é justamente a semana que vai ser boa de chuva aí nesses próximos dias. Mais um dia, então, com predomínio de céu mais aberto, mais associado a chuvas isoladas na terça-feira, quarta e quinta, até que tem um pouco de uma certa mudança no padrão, mas se a gente for comparar o que está acontecendo, ou que está sendo projetado para acontecer aqui na quarta-feira, nessa região, comparado com as semanas anteriores, tem muito menos chuva em termos de potencial de volume, uma distribuição bem mais falhada, então muda muito o cenário. Por isso que eu mencionei que esses próximos dias tem essa condição, essa mudança. A gente vai aqui para agora, quinta-feira, ainda mantém nesse cenário. E mais um dia, a gente lá, né? Quarta-feira, Paraná com condição para chuva, aqui está mais um pouco mais isolado. Mas na quinta, olha como tem ainda essa persistência do tempo mais nublado e chuvoso. É claro que está pegando muito o Paraná e o Mato Grosso do Sul. Uma pena que os produtores no Rio Grande do Sul não peguem tanto esse cenário, mas o predomínio de céu aberto, as instabilidades não estão atuando tanto no Rio Grande do Sul. Esse sim é um cenário um pouco mais difícil, olhando para os produtores gaúchos. Mas aí depois vem um cenário, olhando aqui para sexta-feira, toda uma porção mais sul do Brasil com um cenário melhor para chuva. E aí a partir aqui do dia 24, 25 vai ter boas chuvas para toda essa região, mas mais uma vez aqui, né, Paraná, Mato Grosso do Sul pegando chuva, só que agora São Paulo vai passar a ser algo que a gente vai olhar com um pouco mais de detalhe. A partir ali do final de semana, então aqui já estamos olhando, né, de 24, 25, São Paulo mais uma vez, assim como o restante da região sul, bom de chuva, e vai firmar dias consecutivos com favorecimento para instabilidades lá no estado de São Paulo. Vou avançando aqui já para começar semana que vem, né, domingo, semana que vem, mais uma vez então, né, Mato Grosso do Sul chuvoso, e aí o São Paulo que a gente vai ver agora com frequência com essas chuvas. A dificuldade vai continuar sendo mais lá no Rio Grande do Sul. Aqui estamos olhando para o domingo, segunda-feira, mais uma vez, colegas gaúchos, uma dificuldade da formação de instabilidades por lá, e aquilo que eu venho mencionando, do Mato Grosso do Sul e São Paulo, dias frequentes com condição de chuva, instabilidade, promover ali, né, um solo mais encharcado, dificuldade de trabalho de campo. Olhando agora para a partir de meados da semana que vem, então aí já estamos olhando para quarta, quinta-feira, mais um dia entre o Mato Grosso do Sul e São Paulo, com condição para chuva. E no dia 29, a mesma coisa. Quando a gente vai olhar, e eu vou passar já para frente para a gente analisar os próximos mapas, só mencionar que aí assim, aqui até então vem uma condição um pouco mais de chuva para o Rio Grande do Sul. Talvez o estado com maior dificuldade, aí, né, pensando em áreas produtoras dessa frequência de chuva, está sendo no Rio Grande do Sul. Embora, quando a gente olha aqui então, nos 5 dias, nos primeiros 5 dias, de hoje até dia 24, ou seja, segunda a sexta-feira, onde está melhor o sinal de chuva? E aqui é onde tem uma primeira mudança quando a gente olhava os cenários dos dias anteriores, das últimas semanas. Essa região que eu estou demarcando aqui no mapa estava bem mais chuvosa e nublada. A gente vai para uma semana que ela vai ter uma condição de... Tem chuva, mas ela está mais associada a pancadas de final de tarde, devido ao calor, presença de umidade, e não aquela condição de zácaros o dia inteiro nublado, temperatura amena. Aqui vai subir um pouquinho a temperatura. De modo correlato, essa região entre o sul do Mato Grosso do Sul, vai até Santa Catarina, mas eu vou destacar principalmente aqui o Paraná, pelo seu potencial produtivo, em termos de
de área plantada, que estava difícil de chuva e condição mais quente. Como mostrou também parte ali do realidade da safra, o pessoal que está se preparando para colher ali nesse momento, que já tem um certo impacto devido à estiagem que o pessoal passou por ali, vai para um momento agora de colheita, ou seja, trabalhos de campo mais uma vez, querendo agora sim um tempo um pouco mais seco para fazer a parte de dessecação, entrar com o maquinário e colher, vai pegar mais chuva. Vem um desafio para o produtor paranaense por causa dessa situação de ter ali sempre, na hora que precisa chover, fica um pouco mais seco, e agora que precisa estar, pode até subir um pouco a temperatura, ficar mais seco, vem um tempo mais úmido. Esse é um ponto de atenção. Então, nesses próximos 5 dias, esses 2 pontos de atenção. Chuvas mais fracas nessa região aqui mais centro-norte e condições bastante chuvosas nessa outra região. Quando a gente olha lá agora para o dia 25 ao dia 29, no centro-norte do Brasil, até que tem ali a condição ainda de chuva, vai ser ainda mais fraca, não está com aquela distribuição tão homogênea, mas ainda assim é um cenário que tem chuva, deve ficar ali levemente abaixo da média quando vai fazer a relação dos 5 dias, mas o principal destaque desse momento é nas áreas lá que eu mencionei, né? Dias frequentes, no Mato Grosso do Sul e São Paulo, vai pegar também aqui Rio de Janeiro, Minas Gerais, sul do Goiás, sul do Mato Grosso, com condição de frequência de chuva, volumes mais significativos. Lembrando que esse momento aqui, essa condição, em algumas áreas, eu vou chegar um pouquinho mais perto para contribuir somente com o pessoal que fica acompanhando a gente pelo celular, vai sair um pouco aqui agora a marcação, né? Mas a gente vê que aqui, ó, áreas entre o sul do Goiás, essa região aqui que está mudando o tom de cor, o tom ali para o mais marrom, indo para o lilás, roxo, em 5 dias pode chegar ali na casa dos seus 100 milímetros. Então essa região aqui tende a ficar bastante nublada e chuvosa semana que vem. Pessoal que está indo para o final do ciclo aí da safra, se tiver alguma programação, trabalho de campo, merece uma certa atenção, porque a semana que vem tende a ser mais chuvosa para essas áreas. E fechando a parte aqui dos acumulados, colocando agora esses primeiros 5 dias com os últimos 5 dias, ou seja, próximos 10 dias, como vai estar o acumulado, a expectativa de chuva. E aí, as áreas que estavam mais chuvosas, bem mais nubladas nos últimos dias, vai secar um pouco mais aqui no norte de Minas Gerais e sul da Bahia, essa área com maior dificuldade, ou em termos de volume e expectativa, ser mais baixa nesses próximos dias. E essa região aqui, entre sul do Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo, pode ter volumes bem significativos, e partes aqui também do sul do Mato Grosso do Sul e o Paraná, de modo geral, também ele com volumes que podem chegar na casa dos seus 100 milímetros. Esse ficaria sendo aqui o principal destaque em termos de chuvas menos frequentes, com distribuição mais isolada, uma distribuição ruim, não chovendo bem nas áreas, e essa região aqui como sendo das áreas mais chuvosas nos próximos 10 dias. Muito bem. Acho que essa sua explicação, ela responde algumas questões que a gente tinha, né? Já que você trouxe esse comentário do Vanin logo de manhã, e ele comentou, né, essas chuvas mais espaçadas ali no Mato Grosso, porque há uma preocupação, porque a gente vê que essa colheita no Mato Grosso, ela está abaixo da média nos últimos anos. Ela está bem complicada esse começo, bem atrasadinha. Então, de maneira geral, ao olhar esses mapas, a gente vê que realmente nos próximos dias a gente vai ter uma janela interessante para os produtores aproveitar ali, né, Los Verdes? Eu concordo com você, concordo com o Eduardo também, logo de manhã, porque de fato essa semana, o Mato Grosso, Goiás, esse pessoal de fato vai dar uma acelerada em termos de colheita. O tempo vai favorecer, vai ter uma chuvinha ou outra ali na parte da tarde, normal, mas vai ter muito mais horas de brilho de sol, céu entre nuvens, que vai favorecer de fato o pessoal fazer a parte da colheita. O que vai ficar mais difícil, né, é meio que a gente fazendo um comparativo. Enquanto o pessoal, e eu vou fazer um novo desenho, né, aqui do Mato Grosso, Goiás, vai se beneficiar em termos de estou pronto para fazer a parte da colheita e vou entrar com o maquinário, vai se beneficiar. O pessoal do Mato Grosso do Sul, Goiás, essa região é que vai ter ali, né, fazendo um contraponto em relação a essa facilidade dos trabalhos para esses dias.
E aí é uma questão que eu estou analisando já desde a semana passada, como está sendo distribuída essa chuva, essa expectativa do acumulado dos próximos dias. Eu não sei, eu acho que na semana que vem vai ser muito interessante a gente ver como que está sendo a produtividade aqui em áreas do Mato Grosso, do Goiás, que eu tenho uma certa desconfiança do impacto que teve da nebulosidade ali desde o final de dezembro, nessa primeira metade de janeiro, no potencial produtivo, pensando em persistência de tempo nublado. E agora, com a expectativa que se tinha com o Paraná, que até ali no dezembro estava vindo bem as condições de chuva, temperatura, nesse finalzinho complicou em momentos de temperatura muito elevada e umidade mais baixa, né, a soja secando mais rápido, e agora no momento da colheita, uma chuva incessante. O quanto isso pode representar em termos de oferta, se pode ali ter mexer alguma coisa com o mercado ou não. É claro, aí é a área para justamente as consultorias de mercado que faz essa avaliação, mas cabe aqui avaliar nesse sentido, porque a produtividade saindo, as próximas informações da semana que vem, dessas áreas do Mato Grosso, que vão ser favorecidas por trabalho essa semana, e o que o pessoal do Paraná deve relatar também com vocês aqui na questão de realidades da safra, é uma semana muito interessante por realidades da safra, para trazer esses cenários, porque isso vai ajudar a ter uma dimensão bem interessante de como que vai ser o total da oferta de soja na safra como um todo. Esses próximos, até o final de semana vai ser chamativo ali. Seria interessante ter o pessoal, às vezes, do Paraná, alguém no Mato Grosso, passando informações de como está o cenário por lá. Muito obrigado aí pelos alertas para os nossos realidades da safra. É muito importante isso e vale sempre ressaltar aqui com o pessoal, o nosso site Notícias Agrícolas, ele é colaborativo. Nossos entrevistados, nossas fontes, os produtores rurais, quem está nos acompanhando aqui pelo chat, todo mundo que tiver aí um assunto, quiser compartilhar um determinado tema para a gente trazer aqui no Notícias Agrícolas, é sempre muito bem-vindo. E, Lanzverk, a gente precisa entender, então, os mapas de temperaturas, se você tiver para compartilhar com a gente, para a gente entender, né, esse calorão, né, que passou pelo final de semana, essa onda de calor que a gente passa em partes do Brasil, é uma parte interessante para a gente entender aqui também. Essa parte, os mapas de temperatura eu não trouxe, mas eu posso abrir um site aqui para a gente olhar, porque é interessante, sim, da gente ver as áreas que vai ter temperaturas mais elevadas, mais frias. Eu já vou colocar um modelinho para a gente analisar, em termos de onde vai estar mais quente, onde vai estar não tão quente assim, né? Vou colocar aqui já na tela. Estou mudando aqui o modelo para a gente. Já coloco aqui. Bom, enquanto o Lanzworks... Eu peguei o Lanzworks de surpresa, até agradeço aí pelo esforço. A gente precisa entender, Lanzworks, porque a gente tem relatos, né, que esse calorão está pegando e aí temos relatos de lavouras que estão se perdendo por causa disso. Então a gente pega o colega de surpresa, mas a gente sabe que pelo menos alguma informaçãozinha a gente consegue. Enquanto isso, o pessoal do chat, vale lembrar, né? Vão deixando aqui as suas perguntas, as suas colaborações. Conta pra gente como que foi as temperaturas na sua cidade, como que foram as chuvas aí durante o final de semana. E também já manda aí as perguntas para a gente responder aqui logo mais no nosso quadro específico, né? Como está o clima aí. E aí a gente traz algumas colaborações, trazendo as informações de algumas cidades, algumas regiões aqui ao longo da nossa entrevista do tempo. Ô, Erickson, eu já coloquei aqui na tela, vocês já estão acompanhando aí, a gente vai ver o modelo ECMWF, modelo europeu, e aí a gente já vê que aquelas áreas que ficavam aqui, né, a gente está vendo um pouco disso aqui, entre o Paraguai e a Argentina, máximos na casa dos seus 34 graus, e a gente já não vai ver tanto esse cenário aqui no Brasil. É claro, isso aconteceu, esteve acontecendo, principalmente até antes de ontem, sábado, bastante quente, e agora começa a ter um pouco dessa mudança. É claro, ainda tem temperaturas que ficam ali na casa dos seus 30 graus, e eu vou passando aqui, que aqui a gente está vendo nesse mapa aí da temperatura do ar a 2 metros. Ou seja, quanto que marcaria a temperatura ali mais ou menos às 3 da tarde, para a gente ver justamente a máxima. E eu vou passando para frente, sempre a gente vendo, eu vou parar o mapa
ali a gente chama aqui, né, de horário Zulu das 18 horas, que seria mais ou menos 3 horas da tarde aqui no Brasil. Então eu vou colocar aqui, né, às 18 do próximo dia, e a gente vê aqui, ó, mais uma vez, Paraguai e Argentina que continua mais quente, aqui entre São Paulo, Triângulo Mineiro também. E aí, ó, mais uma vez, tá vendo aqueles dias incessantes que vão ter de frequência de chuva nos próximos dias entre o sul do Mato Grosso do Sul e o Paraná? Olha como que o efeito da nebulosidade promove temperatura mais baixa em superfície, ou no caso, não deixa a temperatura se elevar tanto. Essa seria uma notícia interessante para os colegas produtores do Paraná, principalmente se fosse uma condição que estivesse acontecendo ali mais ou menos uns 15, 10 dias atrás. Agora, é claro que também é bom essa redução na temperatura, mas vai estar associado com a formação de muita nebulosidade, condição de chuva, que vai ser bem no momento que eles querem trabalho de campo ali, fazer a parte de dessecação. Obviamente, tem produtores que estão com cultivares diferentes, com fertilidade de solo diferente, com ciclos diferentes. A gente está olhando de uma forma mais geral, assim, para o estado, né? Isso válido para amanhã. Vou avançar aqui ao longo dos próximos dias. Então, amanhã, a área de São Paulo e Triângulo Mineiro que continua um pouco mais quente. Aqui o Rio Grande do Sul começou a esquentar um pouco mais. É justamente aqueles dias que a gente viu com sequência de tempo mais aberto lá no Rio Grande do Sul, dificuldade de chuva por lá. Então na quarta-feira vamos avançar para quinta, mais uma vez onde aqui, né, as áreas de colheita do Paraná, Santa Catarina com temperaturas mais amenas durante a tarde. O Rio Grande do Sul, Triângulo Mineiro aqui com o Noroeste Paulista, que continua sendo das áreas mais quentes no Brasil, avançando para sexta-feira, período da tarde, até que agora ameniza um pouco no Rio Grande do Sul, aquela primeira chuva que vai acontecer lá, né, mais bem distribuída pelo estado. Aqui, poderia mencionar, Erickson, como que, de certa forma, está mais persistente o tempo quente entre o Paraguai e o norte da Argentina. Lembrando, né, o Paraguai também, nessa parte da produção ali, já tem relatos de que não vão conseguir aquela expectativa que tinha de produtividade lá, deve diminuir ali, ouvi, né, os relatos dizendo a casa de seus até 1 milhão de toneladas, mas mais uma vez, somente o pessoal que é especialista na área para fazer essas mensurações, mas a gente vê justamente a parte do clima nessa formação das condições ideal de lavoura, né? Avançando aqui para fechar a semana, no sábado, mais um dia bastante quente aqui, agora está chegando até parte aqui da Bolívia e do Mato Grosso do Sul, que eu acredito que do Mato Grosso do Sul não deva persistir tanto, que a gente vai para aqueles dias chuvosos e nublados da semana que vem. Vou avançar um pouquinho só para a gente ver aqui, então fica no domingo e na segunda-feira e a gente já fecha essa observação. Realmente já diminuiu um pouco a temperatura por lá. Aqui eu estou olhando para segunda-feira, às 3 horas da tarde. E só para começar ali na segunda, para de fato confirmar ali que essa temperatura não subiria tanto, porque tem essa expectativa de tempo mais nublado e chuvoso por lá. Então, Erickson, aquela temperatura mais elevada que os colegas paranaenses, pessoal do sul do Mato Grosso do Sul passaram nos últimos tempos, ela ameniza um pouco. Não estaria nem das áreas mais quentes dos próximos dias no Brasil. Quem vai ter um pouco mais de temperatura elevada, pessoal do Rio Grande do Sul e entre aqui o Triângulo Mineiro e o Noroeste Paulista, onde vai estar um pouquinho ali com máxima na casa dos seus 34, só para dar um número ali de referência. Muito obrigado, Lanzwerks, por ter trazido aí os mapas das temperaturas para a gente. Bom, pessoal, agora a gente traz o quadro aqui, então, como está o clima aí. Passa a vinheta. Bom, esse é o momento de quem está nos acompanhando aqui no chat deixar, né, o seu comentário, deixar a sua pergunta, seja sobre sua cidade ou região onde você está. A gente começa aqui com o Rogério Almeida, ele é lá de Cândido Mota, São Paulo. Ele comenta o seguinte: a previsão aqui para o final de semana em Cândido Mota era de 100 milímetros. Vai chover uma média aí de 40, 50 milímetros. Aí ele pergunta, né? Espero que venha mais chuva por aí. Lá nessa região Cândido Mota, em São Paulo, o que a gente pode trazer para ele? Ele está naquela área que, nesses primeiros dias dessa semana, eu vou até apagar aqui os desenhos para não confundir ele na hora de eu fazer a explicação. Essa aqui é um mapa bom para a gente fazer observação junto com os colegas.
Na semana que vem, vai ter chuvas, nessa semana agora, perdão. Tem chuvas assim com volumes até interessantes, na casa dos seus 20 a 50 milímetros. De certa forma, é até relativamente abaixo da média, mas na semana que vem, aí porque eu estou falando São Paulo, porque São Paulo, de modo geral, vai ter um comportamento muito parecido. Na semana que vem, ele tem, com exceção aqui dessa região, está um pouquinho mais fraca, mas a probabilidade, a condição de ter um pouco mais de dificuldade de roda maquinário, persistência de tempo nublado, aquele dia que chove, para, pode acontecer também, mas também pode ter aquelas chuvas do final de tarde, que pontualmente tem volumes mais significativos. Vai ser uma semana muito chuvosa, deve pegar vocês aí também, né, próximo de Campinas. Então ali está colocando entre o dia 25 e 29, ou seja, de sábado até quarta-feira da semana que vem, condição de tempo aí bastante nublado e chuvoso, principalmente ali. Mas essa semana agora também tem cenário de chuva para ir lá, só que é uma condição de chuva mais isolada. Muito bem. Vamos para a próxima do Nearley. Para essa semana, como as chuvas se comportarão na região metropolitana de Teresina, Piauí. Teve muita chuva no estado todo nessa madrugada. Contando sobre Lá, no sim, Piauí. lá já tem chovido bem em áreas do Nordeste. Natal teve áreas que teve alagamento, Alagoas também, e teve áreas ali na porção mais rural do Piauí com volumes que os reservatórios lá chegaram a níveis elevados, digamos assim, né? Áreas de alagamento, eu vi em algumas cidades também do Piauí, e essa semana não deve parar a condição de chuva por lá, então, né? Mais ou menos aqui que está a parte do Piauí, acho que um pouquinho mais aqui, né? Então aqui tem uma condição de chuva que ainda vai continuar essa semana, não deve parar ainda. Se a gente for olhar nos dia a dia, digamos assim, né? Vários dias com condição de chuva, isso aqui não é de um único dia. E para a semana que vem, não ainda é esperado a continuidade desse cenário, ou seja, num veranico, por enquanto, não é esperado por lá. A gente está vendo aqui, ó, Erickson, essa região bem vermelha, no mapa de cá também, a zona de convergência intertropical está mostrando que ela está atuando bem próximo ali das costas e tem momentos que acaba influenciando, adentrando um pouco mais aqui no continente, ou seja, nos estados brasileiros, e contribui com o aporte de umidade, gerar essa instabilidade, e ela está um pouco mais aqui, né, nessa condição do oceano, mas ela está atuando também aqui nessa porção que justamente pega ali no limite, acaba atuando próximo das áreas também do Piauí, Ari e Teresina. Então, tem condição de chuva para lá também, hein? Vai continuar. Bom, quero aproveitar então e trazer uma solicitação de vídeos passados. O pessoal pede um reforço para entender como ficou o clima ali para Santa Catarina. Certo. Não chegou a falar o período, não, né? Só condição de chuva dos próximos dias em Santa Catarina, né? Isso. Lá nesse primeiro momento que a gente vai ter esses próximos 5 dias, é aquelas áreas que entre o Mato Grosso do Sul, Paraná, e essa metade mais leste de Santa Catarina tem mais condição de chuva. Lembrando que já teve esses dias agora, áreas de Santa Catarina que tiveram desastres lá, né? Inundando. A condição lá que chegou até a ser bastante divulgada nas redes sociais, Balneário Camboriú, chegou a inundar bastante. Lá, por enquanto, até sexta-feira, persistência de tempo nublado e condição para chuva. Aí naquela semana que vem, ou seja, de sábado, próximo sábado agora até 29, quarta-feira da semana que vem, como vai inverter um pouco, né? A chuva vai ficar um pouquinho mais a norte, que é esse cenário aqui, ali vai dar uma trégua nas áreas de Santa Catarina de modo geral. Olhando principalmente ali mais na área de Floripa, que teve os problemas, tem chuva ainda para a semana que vem, mas com volumes e frequência que é menor. Nesse curto prazo, até sexta-feira, toda essa região que esteve mais chuvosa, pegando parte do litoral, aqui da costa do estado, ainda continua favorável para a chuva. A gente tem duas participações aqui para entender um cenário mais completo.
Às vezes o pessoal fica até curioso, né? Porque a gente tem uma solicitação do Valmir, por exemplo. Bom dia, aqui em Santa Rita, né, no Paraguai, desde 20 de dezembro só choveu 18 milímetros. Ele quer saber as condições de chuva. E na Argentina também, né? O Carlos Danton pergunta sobre as condições da Argentina. Até se tem um risco de quebra. A gente pode ter um olhar climático aqui, Carlos, e trazer informações complementares sobre possíveis riscos de quebra na safra argentina. Qual que é a importância de a gente trazer informações desses países, né? Além de ser fronteira com o Brasil, são competidores muito fortes. Então, se acontece alguma coisa na safra dessas duas regiões, pode ter alteração tanto no preço internacional quanto nos nossos preços ali que fazem fronteira com esses países. Então, Paraguai e Argentina, você chegou a comentar alguma coisa que a gente pode trazer esse olhar para esses países nessas fronteiras que temos com eles? Esses dois estados, de fato, a condição de chuva ali desde o final de dezembro está abaixo da média, é uma área que a frequência de chuva está muito baixa e a temperatura esteve muito elevada. Lembra quando eu passei aqui com vocês a parte da temperatura, né? Tanto o Paraguai que o norte da Argentina, bastante quente, claro, tem as áreas produtoras em todo o restante aqui da área da Bacia do Prata. Tem mais condição de chuva para essa região aqui, pegando Paraguai e Argentina, quando a gente olha os próximos 5 dias. Então aqui os volumes estão mais interessantes, só que como a chuva em algumas áreas, aqui nessa porção do Paraguai que eu estou desenhando agora, e nessas outras regiões, eu vou fazer esse desenho aqui na Argentina, as chuvas estão muito falhadas. Então, dependendo da condição que ele está vindo ali do ciclo de soja, o quanto consegue recuperar ou não, aí não sei se a chuva dessas regiões que eu marquei aqui por último pode ser o suficiente. Nessa porção aqui, que pega mais o braço aqui da Argentina, divisa com o Rio Grande do Sul, próximas áreas aqui do Uruguai, está mais interessante. Mas lembrando, lá esteve muito quente, temperaturas acima da média e dificuldade de chuva por lá. Olhando para os dias seguintes, ou seja, do dia de sábado até a quarta-feira da semana que vem, aí sim tem uma melhora mais significativa. A gente vê todo aqui no Uruguai pegando parte da Bolívia, e olha como a distribuição das chuvas na Argentina, eu vou passar aqui pelo restante do Paraguai, fica melhor. Então ali tem um cenário mais interessante. Para esses próximos dias, um pouco mais quente, chuvas mais falhadas por aqui, e na semana que vem, inclusive nessas áreas aqui, eu vou dar um zoom, a marcação ela sai um pouco, né? Mas essa porção aqui mais norte da Argentina e Paraguai tem condição para volumes mais elevados, que normalmente, Erickson, está associado com momentos que fica um pouco quente antes, né? Ou seja, a gente vai ter dias aí com chuvas mais falhadas, isso vai promovendo a temperatura ficar mais quente, e quando vem o aporte de umidade, uma baixa pressão, que promove de fato esse ar subir, levar a umidade lá para a alta atmosfera e promover de fato a formação de nuvens, instabilidades, essas chuvas vêm forte. Então, dependendo do momento que o produtor estiver aqui nessa região, na safra de modo geral, essa chuva ela pode até causar algum tipo de problema, porque essas áreas que ficam muito quentes, têm essas instabilidades, por vezes ocorre um granizo, uma rajada de vento muito forte, então tem isso que chama atenção. Eu vou colocar nos próximos 10 dias para ver o que seria esse acumulado aqui, porque na Argentina me parece que as condições seriam interessantes de chuva, e até no Paraguai melhoraria um pouco, né, por causa dessa porção mais final do dia ali, né, 25 ao dia 29. De fato, a gente vê com volumes ali na casa dos 50 a 75, meio que de modo geral no Paraguai, na porção mais sul, até um pouco melhor de chuva, e essa região que pega, né, bastante a área também de produção ali de soja de modo geral na Argentina, algumas áreas podendo chegar aqui na de seus 150, ali próximo, né? Às vezes é um pouco mais, um pouco menos, o modelo não consegue acertar assim no olho, mas a gente vê o favorecimento para áreas de instabilidades nessa região. Talvez daria para dizer para o pessoal que está acompanhando a gente, tanto o colega do Paraguai quanto da Argentina, que talvez o pior em termos de temperatura muito elevada e chuva muito mal distribuída, volumes mais baixos e frequência muito ruim, talvez tenha passado, pelo menos olhando para esses próximos 10 dias. Muito bem. Lanzarks, o pessoal também sempre nos cobra para trazer um olhar mais atento
para o Nordeste, né? Rio Grande do Norte está sempre aqui, Pernambuco, o pessoal de Pernambuco também está sempre aqui, Ceará, enfim, trazer um olhar atento para o Nordeste. Vamos. Inclusive, eu tenho conversado com pessoas que moram por lá que vêm relatando como anda chovendo bastante. Então, deixa eu só colocar aqui o ponteiro. Anda chovendo bastante por lá. É curioso porque tem algumas áreas que ainda continuam bastante secas e algumas áreas que anda chovendo bastante. Áreas do Ceará, Rio Grande do Norte, parte de Alagoas, eu tenho acompanhado que está chovendo ali acima da média, inclusive provocando alagamento em áreas urbanas, em áreas rurais. Os produtores de arroz do Alagoas chegaram a perder bastante produtividade ali. Então ali continua ainda, principalmente, lembra que eu mencionei com vocês, né? Por conta dessa área de influência da ZECIT, que ela está adentrando, atuando um pouco aqui no estado brasileiro, contribuindo com chuvas. Então ali continua tendo cenário de chuvas, como a gente mencionou, o colega que está acompanhando a gente lá de Teresina. E quando a gente olha agora do sábado, isso eu mencionei aqui para os próximos 5 dias, né? 20 a 24. Tem condição de chuva para lá, mas está mais ali ao norte. Quem está mais ruim de chuva é essa porção que vai desde aqui, né? De Minas Gerais, pega Bahia e resvala ali, parte de Pernambuco, ali que fica um pouco mais difícil. Mas ainda assim tem. Ela está mais falhada, mas tem. E quando a gente olha do dia 25 ao dia 29, toda essa região que está recebendo um pouco mais de chuva aqui de João Pessoa para norte, né, ou seja, pegando toda essa margem mais, essa costa dos estados do Nordeste, aqui mais dessa porção mais equatorial, condição para chuvas mais elevadas, e é uma semana que vai continuar ainda, ou seja, até quarta-feira da semana que vem, principalmente a Bahia sofrendo um pouco mais. E na porção aqui dos estados, eu vou pegar mais na costa aqui, né, de Pernambuco, descer ali mais ou menos até Aracaju, continua tendo chuvas. O interiorzão, ou seja, a porção mais central aqui do Nordeste, está um pouco mais difícil junto com a Bahia. Mas a gente vê que na porção mais norte, nessa porção litoral aqui, vai continuar tendo chuva. Lembrando, a gente veio de uma semana passada, né, com condições, com volumes mais elevados, atuando pela região como um todo. Tem algumas áreas pontuais que ainda está tendo a dificuldade de volumes significativos, ainda está seco. Enquanto essas outras áreas, o litoral, provavelmente algumas capitais, está tendo até condição de alagamento. Bastante diferente a distribuição de chuva no Nordeste nesses próximos dias, né? Veio dessa condição e ainda vai continuar meio dividida ali, principalmente por causa dessas condições ali na Bahia, mas ainda tem chuva para lá. Muito bem. Lanzoarques, gostaria de agradecer muito as suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Erickson. Obrigado, pessoal, pela participação. Sempre que quiser perguntar da sua realidade, né, que você está passando na sua propriedade, como está a condição de chuva aí nos próximos dias, a gente está aqui à disposição para contribuir com vocês. Muito obrigado, Lanzoarques. Muito bem, pessoal. A gente continua aqui, né, trazendo sempre essas informações do clima para todo o Brasil. Você que nos acompanhou sabe, né? Agora a gente tem uma programação ao longo de todo o dia, começando lá no Bom Dia Agro, com a Carla Mendes, trazendo as primeiras notícias do dia. Continuamos ali com o Realidades da Safra, com Guilherme Dorigatti. Esse que é um quadro que traz as realidades, né, das safras de todo o Brasil. E é um quadro que conta com a participação de produtores rurais, né, técnicos, especialistas, enfim, realmente informações direto do campo para entender como que está a safra, né? A gente tem uma previsão de uma safra recorde, mas a gente sabe que muitas vezes a realidade no campo ela é diferente das perspectivas. Então, ter esse olhar direto, né, com os produtores, com os especialistas, com os técnicos, faz a diferença. E esse quadro, né, o Realidades da Safra, a gente faz um complemento aqui com a parte de acompanhamento climático. Por isso que é muito importante você que está nos acompanhando pelo chat, pelo YouTube, trazer essas informações aqui ao longo do tempo que a gente fica ao vivo, né? Você que está aí no chat, você vai trazendo suas informações, as suas perguntas, né? Os seus relatos da sua cidade, da sua região. Isso nos ajuda a ter um norte e mostrar também para vocês, né, esse olhar
do clima para a sua região, para a sua cidade. Então, você que nos acompanha aqui no chat, sempre deixa o seu comentário, sempre deixa aí a sua participação, que a gente fica sempre atento e tenta trazer essas respostas, seja no vídeo ou seja em vídeos futuros. É um trabalho em conjunto, né? Como a gente comentou aqui ao longo da entrevista, o Notícias Agrícolas, ele é um trabalho em conjunto, né? Tanto aqui com a nossa redação, com as nossas fontes, com os nossos entrevistados e com vocês que nos acompanham. Para o clima, né, o Landsverks traz uma mudança, né, nos mapas climáticos, né? A gente vê ali que ao longo das semanas, principalmente ali no sul do país, a gente tem tido problemas, né, com as precipitações. Tivemos aí uma onda de calor passando pela região, mas os mapas indicam que teremos, né, novas precipitações acontecendo ali ao longo da semana. Ao longo do tempo, essas precipitações acontecem. No entanto, né, no centro-oeste, ali no norte e nordeste do país, que são onde a gente tem as precipitações mais presentes nesse momento, essas precipitações vão ser mais espalhadas, né, ao longo da semana, dessa próxima semana, e tendo aí janelas, oportunidades para colheita. Aí eu trago aqui uma informação adicional da AG Rural, que mostra, né, que a colheita ali de soja no Mato Grosso ela é a mais atrasada da série histórica, né, segundo a AG Rural. A gente tem essa informação aqui no site e mostra, né, que por causa desse clima, né, muita nebulosidade, muitas precipitações ali no Mato Grosso acabaram atrasando a colheita e a gente vai ter então um clima mais ameno, essa possibilidade, né, de trabalhos mais intensos lá na região. A gente teve um texto na semana passada que mostra exatamente como que a soja responde aos efeitos climáticos, né? Em regiões com muita nebulosidade, com muita chuva, a soja ela responde de uma determinada maneira, né? Ela tem ali, como o índice, né, de raios solares são menores por causa da nebulosidade, isso tem complicações, né, para o desenvolvimento da soja, atrasa a colheita, você pode ter ali até problemas com a qualidade, né, dessa soja, a soja acaba ficando ardida, enfim, né, muita umidade dentro da soja, não é bom. Em compensação, em lugares onde temos estiagem, né, a soja responde de uma outra forma, a evapotranspiração, a soja ela se fecha, ela evita, né, perder a umidade, ela evita perder a água e isso faz com que também acarrete em perdas. Inclusive temos relatos aí, né, de perdas, de possíveis perdas no Rio Grande do Sul, né, Mato Grosso do Sul, Paraná, enfim. Por isso é tão importante ter essa programação ao longo do dia, trazendo informações aqui com o Realidades da Safra, e logo na sequência a previsão do clima. Logo na sequência temos aqui também, né, o mercado do boi. O mercado do boi também é um mercado que a gente acompanha diariamente e traz informações diretas para você acompanhar. E essa primeira edição finaliza ali, né, ao redor do meio-dia e retornamos à tarde trazendo informações de outros mercados, inclusive o mercado da soja. O mercado da soja hoje, né, não só o mercado da soja, como de outras commodities, olha muito para essa questão da posse do Trump. Né, a gente tem aqui o nosso principal destaque no site, né, o Trump, apesar de trazer mais protecionismo, essa é a manchete, né? Nova era Trump pode ser combustível para maior alcance do agro brasileiro. A gente vê aí principalmente a China muito preocupada com esse novo momento, né, com essa posse, esse governo do Trump pelos próximos anos. A China está muito de olho, comprando aí grãos brasileiros, enfim, temos oportunidades aí para a soja brasileira, então ficamos de olho nessa questão dessa posse, né, desse novo governo do Trump. Por isso é importante, pessoal, deixe sempre seus comentários aqui nos nossos vídeos,
ativa o sininho, né? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Assim sempre que tiver um vídeo novo, uma análise, uma entrevista aqui no site, você recebe as notificações, você recebe em primeira mão, né? Seja pelo computador, pelo celular, sempre que um vídeo novo for ao ar. Bom, pessoal, lembrando também, né, que você pode colaborar aqui com o site Notícias Agrícolas deixando as suas mensagens. Eu estou vendo que temos novas mensagens aqui para o clima. Essas mensagens ficam aí, então, para uma próxima... para amanhã, né? O clima agora acontece todos os dias. Ali a gente entra ao ar às 10 horas da manhã, então amanhã, 10 horas da manhã, vocês podem contar aqui com a gente para a previsão climática, trazendo aí essas informações, essas duas colaborações agora do Rodrigo e da Ana. Vou deixar guardadinho aqui, eu pergunto aqui para amanhã. Muito bem, pessoal, vou ficando por aqui. Continue com a nossa programação diária ao longo do dia. Um abraço, até a próxima.